Pode sentar. Vou começar aqui depois que todo mundo estiver sentado. Mas enquanto isso, você pode abrir na sua Bíblia num salmo que você me viu algumas vezes nesse ano usando esse salmo como uma aplicação em outras palavras. Você me viu algumas vezes esse ano usando esse salmo como um complemento em algumas palavras. Mas eu não falei especificamente sobre esse salmo, e o Senhor trouxe esse salmo para que fosse, na noite de hoje, na virada de ano, um salmo muito conhecido, Salmo 126. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 126. Você que não sabe, o tema desse ano é Ano de Restauração, que também é o tema desse salmo, que também é o tema da palavra da noite de hoje, Ano de Restauração. Esse salmo aqui, ele é o retrato da intervenção divina na vida do seu povo. Irmãos, olha aqui para mim. Eu não sei se agora, rapidamente, você vai se lembrar, mas quando eu falar, você vai voltar nesse lugar. Teve um dia que teve uma intervenção de Deus na sua vida para que você estivesse sentado aqui hoje. Teve um dia que teve a intervenção do Criador para que a humanidade pudesse voltar os seus olhos para Ele através do seu Filho Jesus Cristo. Anos e anos passaram na construção dessa igreja, de todos os propósitos de Deus, e a igreja e o seu povo sempre viveram intervenção por parte desse Deus, intervenção graciosa, intervenção milagrosa, intervenção de misericórdia sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Amém ou não amém? Aqui não é diferente. Um salmo que retrata essa intervenção num povo que foi levado ao cativeiro, ao aprisionamento. E isso, irmão, muito pelo que eles não ouviram da parte de Deus. Na verdade, eu e você também vivemos muito cativeiros na nossa vida, muitos aprisionamentos na nossa vida, por não ouvirmos, em certos momentos da nossa vida, a direção de Deus. Amém ou não amém? Mas olha o que esse salmo traz nessa intervenção. Mesmo eles não tendo ouvido, preferido a outros caminhos, como eu e você também ao longo da nossa vida fizemos, ele poderia apenas deixar então que eles vivessem aquilo. Então eles são entregues ao inimigo, ao exército babilônico. Eles estão lá cativos, aprisionados nas próprias escolhas deles. Mas ainda assim tem um Deus misericordioso que vem dar uma nova oportunidade, que vem dar uma nova chance, que vem de novo nos resgatar dos cativeiros que muitas das vezes nós mesmos escolhemos. Isso está acontecendo numa intervenção do próprio Deus aqui, e fala muito e retrata muito na história da humanidade, na minha e na sua história. Quantos acharam aí? Digam amém. Amém? Acharam? Glória a Deus. Se você perceber aqui, irmão, esse salmo é muito curtinho. Ele está dividido com os tempos verbais. Se você pegar do verso 1 ao verso 3, está no passado. Se você pegar o versículo 4, está no presente. E do versículo 5, no versículo 6, ele vai falar de futuro. Olha aqui para mim. Lembra que eu falei aqui no início da nossa reunião? Vamos falar de passado, vamos falar de presente e vamos falar de futuro. Nada melhor e mais propício para uma data como essa, refletirmos sobre o passado, estarmos aqui com sabedoria e intercessão no presente, sabendo o que nós queremos para o nosso futuro. Amém ou não amém? Então, ele vai trazer esses tempos aí. Pega aí comigo, vamos ler do 1 ao 3, ao que ele está olhando para o passado. Olha o que está dizendo aí. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu. Vai reparando, ó. Restaurou, encheu a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por meio deles. É quando eu e você, na noite de hoje aqui, nós olhamos para trás e nós nos alegramos em tudo que o Senhor fez. Eu vou repetir. É quando eu e você, na noite que o Espírito dele
nos convenceu a estar aqui, nos trouxe até aqui, nos conduziu até aqui. É quando nós estamos reunidos, não é uma reunião qualquer, porque Ele está presente. Nós olhamos no retrovisor do nosso 2022, olhamos para trás e olhamos com alegria no que Ele fez. Talvez você possa dizer assim: eu não tenho muito o que me alegrar, pastor, no ano de 2022. Eu quero só então que você continue com o seu coração aberto para o que essa palavra vai dizer. Amém ou não amém? Quantos estão comigo aí? Amém? No verso 4 está no presente. Olha o que está escrito aí: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ele está olhando para o momento presente ali e ele está clamando ao Senhor. No momento presente, se nos 3 primeiros versos ele está olhando para trás e se alegra com o que Deus fez, no momento presente é um momento de clamor, é um momento de intercessão. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Versos 5 e 6, quando ele está olhando para o futuro, olha aí o que vai estar escrito: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus... A perspectiva agora é no amanhã. Quando nós chegamos no verso 5 e 6, o que está relatando para o futuro, a perspectiva é no amanhã, mas principalmente no comprometimento, irmão, do que nós estamos plantando hoje para a colheita de amanhã. Eu sei que o Senhor já está abrindo a mente de algumas pessoas. Eu sei que o Senhor, assim, de uma forma bem superficial, já está abrindo o seu entendimento, porque Ele quer falar nessa noite através desse salmo. Então, quero que você, nessa atenção, venha comigo para os 3 primeiros versículos. Nós vamos fazer o primeiro ponto olhando para o passado com gratidão, olhando para o que passou na nossa vida, não só no ano de 2022, mas para o que passou na nossa vida com gratidão. Porque, irmão, eu não sei se você sabe como é que foi esse cativeiro aqui, mas foi um cativeiro horrível, terrível, anos de dores. Mas eu quero te dizer que da mesma forma grandiosa também foi a restauração do Senhor no meio desse povo. De forma grandiosa também foi a libertação na vida desse povo. Isso precisa ficar no meio do seu coração nesse momento, porque na nossa conversão, onde estão aí os salvos em Cristo Jesus? Os salvos. Vou pedir aos irmãos, se você puder ficar sentado, vai ser muito bom. Amém? Os salvos em Cristo Jesus. Nós também estávamos nos nossos cativeiros e teve um Deus todo-poderoso que foi lá nos resgatar, que foi lá nos tirar. Se você olhar um pouquinho para trás aí, você pode enxergar alguns aprisionamentos que tinham na sua vida. E Ele está convidando e me convidando e te convidando a olhar para trás nesse momento com alegria no que o Senhor operou em você para que você estivesse aqui hoje. Mas os momentos, pastores, foram de lutas. Os momentos foram difíceis, irmãos. Momentos difíceis, esse povo aqui, eles também tiveram. O cativeiro também foi muito difícil, mas o convite que ele faz, olhe para trás. Por quê? Porque ele restaurou a sua sorte. Ei, Deus restaurou a nossa sorte, porque o que Deus tinha alertado ali para aquele povo, olha, Deus enviou profetas, Deus falou quanto à idolatria deles. Ei, vocês vão se arrasar nessa idolatria. Deus falou do esfriamento espiritual. Deus deu tantas e tantas direções ali do que eles estavam enfrentando e passando, mas mesmo assim eles não ouviram os profetas, eles não ouviram os avisos, as exortações que vieram até aquele povo. Eles simplesmente viraram as costas para os valores, para os princípios, para a verdade que vinham da parte de Deus. E olha aqui para mim, irmão, quando nós viramos as costas para os princípios, a verdade, os valores que vêm da parte de Deus, ao mesmo tempo eu e você e esse povo aqui estava virando as costas para o cuidado de Deus. Porque parece que uma exortação
é para me colocar no meu lugar. Sim, pode ser. Mas quando aquilo é pesado demais para mim, eu então quero virar as costas. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando o Senhor trouxe palavras de exortações para esse povo, era simplesmente para que esse povo não caísse nessa escravidão. Era simplesmente para que esse povo não fosse invadido ali na sua cidade, sofresse tudo que eles sofreram. Como assim, pastor? Deixa eu dizer, até quando ele envia profetas, ele envia palavras muitas das vezes de conserto. Irmão, isso é a maior demonstração de amor que Deus está dando por mim e por você. Provérbios, quem está aí? É Pedro? Provérbios capítulo 3, olha o que diz. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Olha o que vai dizer. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Quem são os pais aí? Os pais? Levante assim as mãos. Os pais, só os pais. Os pais. Irmãos, quantas das vezes você deu aquela palmadinha? Quantas das vezes você falou um pouquinho mais grosso? Quantas das vezes você olhou para ele e falou assim: não vai fazer? Fala aí, quantas vezes? Agora eu te pergunto, por que você fez isso? Sabe por quê? Porque você sabe que naquele caminho ali o seu filho iria se machucar. Porque você sabe que era errado. Porque você sabe que ele iria colher consequências com aquilo. Da mesma forma essa palavra está falando. Deus diz alguns nãos para mim e para você. Que no primeiro momento pode parecer que Deus não está conosco. A gente vai fazer biquinho, a gente vai sapatear, mas lá na frente a gente vai entender. Obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor me deu. Porque se eu tivesse feito da minha vontade, teria quebrado a cara. E ainda quando acontece, Rodrigo, como aconteceu com esse povo aqui, ainda quando a gente escolhe esse caminho, como às vezes com os nossos filhos também, e acontece o pior, sabe quem está lá para levantar, com as mãos estendidas para levantar você, quando você está todo machucado, todo arrebentado? O Pai. Assim como eu e você com os nossos filhos, o Pai Celestial, misericordioso, rico em amor, também vai lá. Então ele está dizendo: restaurou a nossa sorte, porque nós escolhemos tudo isso. Ele permite ali que Jerusalém seja tomada, sitiada, queimada, destruída pelo exército babilônico. Jeremias, irmão, presta atenção nisso. Jeremias chega a dizer que mais felizes foram os que morreram a fio da espada do que os que ficaram dentro daquelas muralhas, morrendo em miséria, morrendo de fome, olhando uns para os outros. Então, se eles têm motivo, se você me perguntar, eles têm motivo, pastor, para olhar assim como eu tenho, para olhar um 2022 e falar: foi duro demais, pastor. Sim, eu creio. Nós podemos ter encontrado situações as mais difíceis na nossa vida, como eles encontraram tempos, 70 anos difíceis na vida deles, na vida daquele povo. Mesmo assim, ele faz um convite a mim e você: olhe, porque num dado momento ele livra o seu povo de novo. Num dado momento ele estende as mãos novamente. Num dado momento ele perdoa o arrependimento, a sinceridade do nosso coração. Num dado momento ele nos resgata das nossas escolhas ruins. Esse é o Deus grandioso, misericordioso. Ele está olhando para trás e ele está feliz, mesmo com tantos anos de dores, mesmo com sofrimento, porque ele está lembrando o dia em que Deus, na sua infinita misericórdia, oferece a libertação para esse povo, oferece a nova oportunidade para esses. E eles ficaram como quem sonha. Quem já ficou como quem sonha aí? Já viu aquele negócio de você acontecer algo que você não está acreditando? Que você fica assim: tá bom demais para ser verdade isso aqui, meu irmão. Vai acontecer alguma coisa de ruim. Os mais pessimistas pensam assim, né? Vai acontecer alguma coisa de ruim. Por quê? Porque tá bom demais. Que isso, irmão? Alguém me belisca. Parece que eu tô sonhando
como eles estavam completamente perplexos por tudo aquilo que Deus estava fazendo, como os apóstolos ficaram diante de Jesus ressurreto. Quem lembra dessa passagem aqui? Jesus ressurreto. Irmão, ele não falou isso o tempo todo de caminhada de fé, ele não falou que isso iria acontecer, mas quando chega na frente dos discípulos, eles começam a se questionar, até duvidar que realmente era Jesus, porque de tão perplexos que eles estavam. A euforia era grande, como quem sonha. Quem se lembra daquele caso de Pedro, que os irmãos estão lá na casinha orando para que ele fosse liberto da prisão? A prisão é aberta, Pedro sai da prisão, chega lá, bate na porta, os irmãos vão abrir a porta. Pedro, o que você está fazendo aqui? Ué, vocês não estavam orando para eu ser liberto? Como quem sonha. Acontece aquilo, algo de bom que a gente fica se perguntando como é que isso aconteceu, irmão. Quero deixar cravado no seu coração aqui, na noite de hoje, na minha e na sua vida, que a obra de Deus, ela é muito maior do que a expectativa que você pode ter. A obra de Deus, ela é infinitamente maior do que qualquer expectativa humana. Nós só precisamos entender que o que Ele tem para nós é muito melhor do que eu e você podemos planejar. E nos colocarmos nesse lugar. Acompanha aí no verso 2 comigo. Quem está com a Bíblia aberta aí? Verso 2, ele vai dizer assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A gente vive num mundo de dores, sim. A gente vive num mundo de conflitos, sim. A gente, aqui, alguém viveu dias difíceis em 2022? Não precisa nem responder, eu sei. Vivemos, sim, nós vivemos lutas que às vezes são pesadas demais, que foram pesadas demais no ano de 2022, ou que estão sendo agora pesadas demais. Cativeiros que fizeram com que lágrimas de tristeza descessem dos nossos olhos, mas em meio a isso tudo eu quero trazer uma realidade no seu coração. Jesus te trouxe até aqui, Ele te conduziu até aqui, Ele te livrou até o dia de hoje e ainda está comigo e com você. Mesmo em meio a todas as dificuldades que se levantaram, ei, irmão, Ele, se você olhar para trás, nesse mesmo retrovisor aqui do salmista, você vai perceber, Ele nos fez levantar. Sim, esse que é grandioso fortaleceu na hora que eu estava, me fortaleceu na hora que eu estava cansado. Ele trouxe alívio aos sobrecarregados, Ele encorajou os abatidos, Ele colocou, como Ele está falando aqui, o riso de volta nos nossos lábios, colocou a alegria onde havia tristeza e era só desânimo, restaurou a minha e a sua sorte. Grandes coisas. Sabe quem diz isso aqui? Grandes coisas fez o Senhor. Ele está falando. As nações, os de fora estavam olhando para o povo falando: Deus é na vida desse povo aí. Esse Deus aí fez grandes coisas. Irmão, simplesmente porque, se você percebeu aqui, eles estavam alegres. Encheu o riso deles de alegria. Se você perceber aqui, ele vai dizer: a nossa língua se encheu de júbilo. Muitas e muitas são as vezes, presta atenção nisso, irmão, que eu e você preparamos um evangelismo lá para a nossa família, lá no nosso emprego, aqui na igreja. Vamos alcançar, vamos ganhar pessoas. Ei, o que ele está trazendo para mim aqui é que o maior evangelismo e o maior testemunho que você pode dar é se alegrar em quem Deus é e no que Ele já fez por você. Esse é o testemunho que vai fazer com que nações, ou seja, pessoas de fora olhem, começam a olhar para você e digam: grandes coisas fez esse Senhor na vida desse irmão, dessa igreja, dessa pessoa. As nações olhavam e diziam: como que isso pode estar acontecendo? Como que essa nação, depois de serem encurraladas, depois de serem aprisionadas, depois de serem escravizadas, como que está acontecendo agora? Como que eles conseguiram isso? Como que eles conseguiram serem libertos? Eles não entendiam. Talvez algumas pessoas olharam de fora nesse ano de 2022 e não entenderam como que o restaurante Graça não parou, sem ajuda de governo, sem ajuda de político, sendo numa igreja que não é uma igreja grande,
Como que vocês continuam dando comida? A comida tá caro. Como que tem gente para produzir isso aí? Como que tem mão de obra nisso? Talvez as pessoas olhem e não entendam. Talvez pessoas olhem no ano 2022 e olhem para Valmir e Sidney. Cadê Sidney? Indo lá no Amós com dificuldade financeira, irmão. Falou para mim, eu tô falando aqui em público, tá, irmão? Porque isso aqui já foi falado no público da nossa igreja, já foi público. Ele olhou, falou para mim assim: pastor, tem como eu dividir? Falei: irmão, claro. Com dificuldades, irmão. E saiu daqui de Itaboraí para ir ali para um sítio de Araruama. Quando pisa no sítio de Araruama, pisou no sítio. Ei, tem uma notícia aqui para o senhor, pastor, que tanto me incentivou. E fora as outras coisas, irmão, porque é uma novidade, encontro. Crente tem dificuldade. Irmão, quem tem mais dificuldade que isso? Que crente não está no gibi. Crente tem dificuldade com isso, com o novo, porque acha que eu já sei tudo, porque acha que eu já vivi todas as experiências. Então todo crente, não é só Valmir não, todo crente tem dificuldade com o novo. Eu tenho dificuldade com o novo, amém? Então já tem essas coisas todas. Será que vai ser realmente um diferencial na minha vida? O que vai acontecer, o que não vai acontecer? Irmão, no passo de fidelidade, ele pisou lá, ele me chama na fila antes de entrar no encontro. Ele fala: pastor, você não vai acreditar o quê? Fui promovido no meu trabalho. Situações estão sendo quebradas dentro de nós, orgulhos que estão sendo quebrados dentro de nós. Hoje aqui nós ficamos, sabe que às vezes quem vem de fora, está olhando de fora, vê o Eduardo, vê a Mariana, o crescimento, vê o Eduardo que a gente pensou que ia ter que, aliás, pensou não, a gente vai ter que começar com Embraille aqui. Quem tem aí? Quem? Embraille não, com, meu Deus, Libras. Pô, Embraille eu peguei pesado, Libras. Também dá, né, velho? Porque eu falei, não é possível, o Eduardo é mudo, ele não fala. E ele começa a soltar. E ontem ele soltou uma frase, irmão, que explodiu dentro do meu coração. Ninguém sabia disso, mas ficamos sabendo através de Mariana. Ele falou ali para nós líderes, e nós estávamos ali felizes porque esse irmão que não tinha um convívio, que não tinha esse contato, agora estava abrindo mão de horários, ou talvez do próprio emprego, para dar prioridade nas reuniões que tinham mudado a vida dele. Então lá no emprego dele: olha, você não vai ter a terça-feira. Não, faz o seguinte, deixa eu pagar o horário 4 vezes mais de outras pessoas só para ter o horário na minha terça-feira. Por quê? Porque eu não posso perder a célula na casa do Gedi, que está lá no fundal. Eu não posso perder a minha célula, porque aquilo tem enchido meu coração, aquilo tem transformado o convívio com esses irmãos. Quem olha de fora, meu Deus, quem olha de fora, cadê presbítero? Aqui. Eu posso ir de mês em mês, irmão, dando testemunho do que o Senhor fez. Quem olha de fora o testemunho do presbítero Luiz, a Bianca que não está aqui, vai dizer, a Bianca está lá atrás, vai dizer como que o presbítero Luiz hoje está aconselhando casais. Como que dentro da nossa aqui comunidade de fé, parece que é um funil de Deus. Toda a situação com o casal, o Senhor leva para ele. Porque um dia, no casamento dele, eles tiveram que vencer lutas e lutas que foram muito difíceis. A gente pode aqui, cadê? Eu vi o Wilson e a Fátima, que testemunho, irmão, durante um ano, sobre fidelidade com o corpo, fidelidade nos propósitos do Senhor, e o Senhor olhar como... E as pessoas olharem e falar: como foi possível? Mas o Wilson não ia perder a casa. E o Senhor dá uma casa nova e prepara situações que aí não vem só uma casa, tem um carro. Não sei, irmão. Agora isso daqui é o mais superficial do que a gente pode falar. Na verdade, grande verdade mesmo, eu queria que você agora se atentasse a isso daqui em nome de Jesus. É quando na noite de hoje, sentados aqui, eu e você, pessoas lá fora na minha vida, olhando para o seu Instagram, para a sua mídia social, para a sua própria vida, que são os seus vizinhos, olham para mim, para você e diz: como que pode o promíscuo passar a ser um homem
que vive a santidade, a mulher que vive a santidade. Como que pode aquele mentiroso agora ser uma pessoa que só fala a verdade? Como que pode aquele cara era um 7-1, devia a todo mundo, agora é um bom pagador? Como é que pode aquela desequilibrada, aonde ela dava, tinha furor na casa, tinha no trabalho, aonde fosse, agora é uma pessoa que tem domínio próprio? Só pode ser o Senhor na vida dele, só pode ser o Senhor na vida dela, porque eu conheço ele, eu conheço esse pastor que está falando aí para vocês. Ele por ele, não, jamais ele estaria expressando essa verdade, essa palavra e vivendo essa palavra. Não tem como, só pode ser esse Senhor. Como que eles foram aqui libertos, uma desproporção tão grande de infantaria, de exércitos, como eles estão olhando de fora e falando: o Senhor grandes coisas está fazendo na vida desses aí. Verso 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eu acho que você percebeu aí, né, irmão? No verso 2, as pessoas de fora estão olhando e falando: grandes coisas fez o Senhor. Agora no verso 3, quem que está falando? Nós estamos falando: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por que eu estou falando isso para você? Porque talvez até o verso 2 as pessoas de fora estão vendo o que o Senhor fez no ano 2022 na sua vida. Glória a Deus por isso. Mas eu quero perguntar para você nessa noite: e você? Você está vendo? Agora eu quero mudar. E você? Você se alegra? Você se alegrou? Você continua vendo isso? Ou os momentos difíceis de 2022 fizeram você esquecer do que Ele já fez na sua vida, do que Ele já operou na sua vida? Esse é um momento de reflexão, irmão, que eu queria que você tivesse comigo nesse momento aqui. Quando nós, grave isso, quando eu e você, nós damos mais importância à dificuldade do momento, mais importância para o que nós vivemos num momento, damos mais importância a isso do que Deus fez por nós nesse exato momento, a minha e a sua alegria, ela começa a ser roubada. Pode perceber todos os momentos que você perdeu a alegria de estar na comunhão, na igreja, na presença de Deus. Pode perceber, você começou a olhar mais o cativeiro, as falhas, a dificuldade do momento, do que de quem Deus é e o que Ele já fez por você. A nossa alegria, rapidamente, ela é roubada. Então quero convidar você agora, nesse momento aqui, a agradecer com alegria o que Ele fez por você. Foram dias difíceis, pastor, mas rebobina a sua fita aí. Você que é mais jovem, você não sabe disso, mas tinha um negócio que chamava fita e a gente rebobinava. Rebobina a sua fita aí. 2022, será que foi só coisa ruim? Será que Deus não te livrou de nada? Será que, irmão, volta a sua fita, aí volta um pouquinho mais e volta no dia que você se entregou para Ele, que na verdade você não se entregou para Ele, que Ele te alcançou, que Ele te limpou, que Ele te sarou. Volta aí. Não, o pessoal não precisa vir agora do louvor, pode ficar. Só os músicos, os músicos podem vir, os músicos. Volta aí a fita nesse dia, irmão. Quero que você volte comigo. E nós vamos agradecer de forma bem lenta. Eu quero convidar você a cantar um louvor comigo. Se você quiser nessa hora curvar sua cabeça, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar de joelho, do jeito que você quiser, mas não deixe de ser grato ao Senhor agora. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e eu quero te agradecer todo o meu ser.
te agradeço. Gratidão do seu coração, irmão. Olhe para trás. Olhe no retrovisor do seu 2022. Agradeça. Permita que a intervenção divina na sua vida, a intervenção que Deus fez na sua vida, seja o motivo da tua alegria e gratidão nesse momento. Fale com Ele. Aplaudir a Ele. Verso 4, acompanhe comigo. Bom, se nesses 3 primeiros versos nós estamos olhando para trás, Ele está olhando para trás. No verso 4, que eu falei para você, é um tempo presente. Agora Ele não está falando do que aconteceu, mas Ele está falando do presente. Eu queria que você se atentasse comigo, irmão, à cena do presente. O povo está voltando de Babilônia. O povo que foi levado lá, escravizado, está voltando ali de Babilônia e vai encontrar a cidade ainda assim arruinada, totalmente miserável, falida. Eles ficaram, irmãos, 142 anos debaixo de escombros. Imagina você está chegando aqui em Itaboraí, todo mundo foi levado. Quando você volta, 70 anos depois, a cidade está em ruína e ela continua em ruína 142 anos. Esse é o cenário da intercessão do versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Talvez no momento presente, hoje, essa seja a sua oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Talvez não seja uma cidade, mas algumas situações foram colocadas em ruínas na sua vida, no seu interior, e você está clamando aí: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Aquela cidade que estava ali cercada por inimigos, totalmente arruinada. Só depois, se eu não me engano, no ano de 444 com Neemias, antes de Cristo, Neemias vai restaurar os muros. Irmão, eu não sei o quanto que você sabe dessa história. Nós já pregamos aqui uma vez, mas para falar exatamente para você, Neemias capítulo 4
ele fica sabendo, ele está ali junto com o rei, e ele fica sabendo, os irmãos dele estão lá, a cidade está em ruínas, e ele pede para o rei para ir lá, e o rei levanta, constitui ele governador, e ele vai com tudo que era necessário politicamente, porque está tudo em ruína, e os vizinhos, os que estão do lado também estão impedindo que a reconstrução seja feita. Então ele vai lá, ele dá uma palavra de ânimo, mas todos que estão em volta, todos os inimigos estão caçoando. Vocês, calma aí, essas pedras aí que foram queimadas, que não servem de base para nada, é em cima disso que vocês vão construir? São esses homens aí que vão trabalhar na obra, os homens magros, que eram perfumistas, que eram pastores de ovelhas, vocês que vão carregar pedras pesadas, isso não vai dar certo. E ele começa a falar com o Senhor, e no esforço daquele povo, porque no versículo 6 do capítulo 4, Neemias diz: e o povo tinha ânimo em trabalhar, e conseguiram que os muros chegassem até a metade. Então todos os inimigos se juntaram, agora eram todos, e foram contra eles, trazer confusão ali, irmão. Talvez no ano 2022 nós vivemos cenários assim, cenários em que com as nossas forças, o que a gente tinha de força, nós lutamos, e parece que quando aquilo ali passou, ou entre aspas foi vencido, parece que um pouquinho na frente as forças todas se reuniram para uma guerra ainda maior. Você fala, mas eu não estava aguentando nem aquela. Aí ele faz uma intercessão, como está no versículo 4, no tempo presente. Ele faz uma intercessão assim no versículo 9. Porém, tudo isso estava acontecendo. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. O que ele está falando aqui, irmão? Se essa for a sua oração, se esse é o tempo presente, num clamor de restauração, o que ele está dando como exemplo aqui é: entregue a Deus aquilo que só Deus pode fazer, mas na noite de hoje, tome a responsabilidade de uma vez por todas aquilo que está sobre o que é para você fazer. Ele está nos ensinando quando ele diz: olha, eu pus o povo, família, lugares baixos, abertos por trás dos muros, porque eles sabiam que os inimigos viriam por ali. Então ele colocou embaixo dos muros, teve estratégia, colocaram lanças e arcos. Ele diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Olha a direção que ele dá para o povo: ei, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. A palavra de ânimo dele era, a sua intercessão nesse momento é: Senhor, restaura o que foi destruído no ano 2022, restaura o que foi desconstruído dentro de mim. Sim, mas ele está falando: eu vou fazer, mas pegue as suas armas, se posicione com o que você precisa se levantar em fé e coragem. Mais um pouquinho adiante ele vai fazer: olha, às vezes estamos tão desanimados a fazermos por nós. Ele está falando assim: então faça pelos seus filhos, pelas famílias, pelos irmãos, por quem está com você, por quem é dependente de você de alguma forma, de uma certa forma, no governo da sua casa. Mas não fique mais prostrado, não fique mais prostrado diante disso que aconteceu. Não, se levante numa verdade que eu estou te dando, porque a minha parte eu tenho te guardado, eu vou suprir e eu vou operar. Agora tome as armas na noite de hoje que você precisa tomar. Restaura, Senhor, tempo presente, versículo 4, restaura a nossa sorte. Restaura, Senhor, como as torrentes no Negueb. Se você não sabe, o Negueb era o maior deserto da Judéia, e era um lugar que descia das montanhas, uma torrente de água. Era o alívio dos viajantes quando eles passavam por ali, e do nada, irmão, saiu uma torrente de água. Ei, olha aqui para mim. Às vezes você veio aqui, você não veio nem para escutar essa palavra. Às vezes você veio e achou que era só uma confraternização, mas tem uma torrente de água viva do Senhor que corre desse lugar para aquilo que estava ressecado, para aquilo que estava no deserto, para aquilo que estava sem esperança, uma terra árida, e tem um rio de água viva correndo em esperança para sua casa. Restaura como as correntes no Negueb. O Senhor preparou essa noite
para uma noite de restauração. Sim, eu tenho certeza. Ele olha o passado, olha o que eu e você aprendemos aqui, irmão. Ele olha o passado com alegria e gratidão pelo que o Senhor fez. Ele olha o presente com esperança e intercessão. Grave isso. O presente, a noite de hoje, com esperança e intercessão. Agora, versículos 5 e 6, para a gente fechar, ele vai olhar para o futuro com uma disposição em agir. Vou repetir. Talvez você já viveu o tempo presente de intercessão. Talvez você já viveu o tempo presente de oração, de súplica. Mas pode ser que tenha faltado os versículos 5 e 6 para você. Olhar para o passado com alegria pelo que ele fez. O presente com intercessão. E olhar para o futuro com disposição em agir naquilo que ele tem liberado. Aí ele vai dizer assim, acompanhe comigo aí, versículo 5 e versículo 6. Versículo 6 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, presta atenção nisso, quem sai andando, ou seja, se movimentando, quem se levanta numa atitude, quem sai andando, ainda que esteja o quê? Chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Fala desses irmãos que estão em fé e em obediência, mesmo diante de grande dificuldade. Aliás, deixa eu falar aqui, que estão em coragem, com coragem, diante do cativeiro, de estarem sendo escravizados. Esses irmãos aqui, mas se você se atentar bem, é uma figura de linguagem. Esse semear, quando a Bíblia traz pra gente dessa semente, nas palavras geralmente vai estar falando sobre semear o quê? O Evangelho. Semear a palavra, princípios, valores da parte de Jesus que nós estamos plantando aqui na noite de hoje. Na parábola do semeador é como se eu tivesse com essas palavras jogando sementes, e ele vai dizer: se tem terra boa, coração bom, essa semente vai germinar, vai dar frutos a 40, a 60, a 100 por um. Semeadora, palavra de vida, palavra de verdade, palavra que traz para mim e para você um peso de eternidade com o nosso Senhor. Então é uma figura de linguagem usando a agricultura. A Charles Spurgeon tem uma frase muito interessante que diz: lágrimas de sinceridade geram lágrimas de arrependimento. Vou repetir: lágrimas de sinceridade geram lágrimas de arrependimento. Quando nós somos sinceros diante do Senhor, irmão, quanto a miséria do meu e do seu coração, rapidamente essas lágrimas vão ser transformadas em lágrimas de arrependimento. E quando nós nos arrependemos das nossas falhas, o Senhor vem com a sua mão poderosa nos levar de volta ao lugar chamado Jerusalém, a presença dele, a aliança com ele, a aliança com o Eterno. Lágrimas que são de sinceridade vão gerar lágrimas de arrependimento. Uma continuação dessa frase é que ganhadores de alma são primeiramente os que choram por almas. Quer fazer a obra do Senhor? Quer fazer parte disso que o Senhor tem para você? Comece a chorar por almas. Os maiores ganhadores de almas foram os que mais choraram por almas, que dobraram seus joelhos. Talvez você já tenha tentado de tudo na sua casa, irmão, com algum dos seus familiares, mas eu quero te perguntar: o quanto que você chorou dia após dia, após luta, chorou. Que nós estamos com alegria no Senhor, ainda que estejamos em meio a dores, ainda que estejamos em meio a um 22 que foi conturbado, ainda assim, ainda com que nós enxergamos que o que Deus fez e operou em nós
nós não desistimos, ainda estamos andando, caminhando naquilo que o Senhor continua a nos sustentar e o que Ele tem nos direcionado. Aqui vai dizer quem sai andando e chorando. Irmão, eu quero que uma palavra contagie o seu coração na noite de hoje. Olha, o choro da dificuldade nunca deve impedir o seu semear. Eu vou repetir. O choro da tristeza, o choro do momento difícil, não permita, irmão, que o choro da tristeza do dia mau, o choro daquilo que foi ruim, mas que é momentâneo, que isso impeça você de continuar andando e semeando no que é do Senhor, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Se coloque de pé, não saia do seu lugar. Já tenha se esforçado nesse andar, nesse choro, e às vezes nós olhamos assim e nós percebemos: eu não consigo ver, pastor, eu não consigo ver a mudança na minha família, eu não consigo ver a mudança lá com aquelas pessoas no meu trabalho. E olha, pastor, que eu já orei, e olha que eu continuo, pastor, andando, eu continuo caminhando, mas a verdade é que hoje eu não consigo ter mais força, eu não consigo olhar com todos esses tempos verbais aqui exatamente como Ele está direcionando, ou como Ele está falando. Irmão, Ele trouxe a mim e você, e a você, na noite de hoje, para esse salmo, que é um salmo tão conhecido e uma palavra simples, de simples compreensão, só para aquecer uma verdade no meu e no seu coração. Qual, pastor? É que assim como Ele agiu na vida desse povo aqui, assim da mesma forma Deus Pai agiu e continua agindo na humanidade, que por muitas das vezes escolheu os seus cativeiros, mas o braço da misericórdia dele continua estendido. E quando nós olhamos para essa verdade, quando nós olhamos, Luiz, por o que nós escolhemos na noite de hoje, daqui a pouquinho nós vamos fazer essa virada. Só resta uma palavra no meu e no seu coração: Senhor, obrigado, porque eu sei o que eu merecia. Talvez esse povo olhou para trás e falava: olha, eu sei que nós merecíamos ficar lá, aprisionados lá, escravos lá, mas a tua boa mão ainda assim nos livrou desse cativeiro, e nós podemos olhar para trás com alegria e dizer: grandes coisas fez o Senhor nas nossas vidas. E se isso foi pesado demais nesse ano, eu levanto as minhas mãos no momento presente de hoje e eu declaro e eu suplico a Ele: Senhor, restaura a minha sorte, que eu possa enxergar nessa palavra e no ambiente espiritual que o Senhor está aqui, a mesma fonte de água viva, o mesmo rio de restauração que corre em meu favor, e dizer: Senhor, eu preciso, eu dependo desse rio, eu dependo da vida que existe nesse rio. Agora, mais uma vez, sarando, mais uma vez vivificando o que está seco no meu interior, o que está seco no meu coração. E Senhor, nesse mesmo momento, crendo no que o Senhor está operando aqui, eu quero declarar:
Eu não serei e não sou daqueles que retrocedem. Não. Ainda que existam dificuldades também no ano de 2023, Senhor, eu sou daqueles que com lágrimas e às vezes até com dificuldades continuarei semeando, porque eu sei da colheita que terei no Senhor, na sua verdade, na sua obra e no que o Senhor tem planejado para mim. Eu coloco, Senhor, o meu ano de 2023 nas suas mãos. Eu entrego o meu coração. Eu entrego, Senhor, a minha família. Eu entrego a minha vida financeira. Eu entrego, Pai, a minha mente, a sabedoria no que eu tenho que me levantar a partir de hoje. Eu entrego em gratidão, louvor e alegria ao Senhor que me trouxe até aqui, me guardou até aqui, me conduziu até aqui, me livrou de tantas e inúmeros livramentos que eu poderia contar até aqui. E ao Senhor seja dada honra e louvor e glória na noite de hoje. Queria convidar você a cantar esse louvor.